Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Senhor, nós lemos a Tua palavra e acreditamos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para poder tocar os nossos corações, para mudar a nossa mente, para nos conduzir, Senhor, no caminho que nós devemos andar, a fim de alcançar, ó Deus, os propósitos, ó Deus, que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um de nós, que sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós te agradecemos também, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos dá, revelada na Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que o texto seja explicado e aplicado nas nossas vidas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o rio Amazonas, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. O rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo, com uma extensão gigantesca e as suas margens também são muito amplas. Ele estende-se mais ou menos aí por 6.992 quilômetros, desde a Cordilheira dos Andes até ele desaguar lá no Pará, na ilha de Marajó. Vocês já ouviram certamente falar na ilha de Marajó, certamente vocês já ouviram falar no rio Amazonas e certamente vocês já ouviram falar que ele é um rio muito grande. A gente aprende que lá existe até vida, boto rosa, existem piranhas, existem muitas coisas que estão ali de vida naquele rio
e também ele traz vida para a floresta. Ele acaba dividindo a América em duas partes. Ele corta, vem lá desde o Peru até o estado do Pará e ele vai desaguar no mar. O propósito de Deus aqui, nessa carta que Paulo escreve aos Efésios, é muito importante, porque Deus ele vai começar a traçar uma trajetória para a igreja. Assim como um rio, ele vai traçando essa trajetória de vida para a igreja, mostrando como que essa igreja ela deve viver para o louvor da sua glória. Nós temos uma igreja confessional, que estão localizados em vários lugares, mas a igreja ela não começa só quando ela vai para um bairro e ela é plantada naquele bairro. A igreja ela não vai para um lugar só quando ela recebe uma placa e aí está ali o nome, igreja tal e tal. A igreja começa quando o povo de Deus ele se reúne para glorificar a Deus. E na história, na palavra, a gente pode ver que o apóstolo Paulo foi um dos grandes plantadores de igreja do período bíblico do Novo Testamento. E essa ênfase da carta do apóstolo Paulo, que foi escrita em média por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, por esse apóstolo que foi chamado por Jesus, depois dos demais apóstolos que foram primeiramente chamados por Jesus. Porque nós sabemos que Jesus ele chamou primeiramente os 12 apóstolos, depois desses 12 apóstolos, um deles se desviou e traiu Jesus e morreu, que foi Judas. Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê que ele foi substituído por Matias. Mas depois a gente, lá no livro de Atos mesmo, a gente percebe que existe uma conversão muito inesperada. A conversão do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que era alguém que odiava a igreja, e ele, em algum momento ele se converte. E o próprio Jesus aparece para ele e ele se converte. Deus o chama. E ele o chama para poder pregar aos gentios. E o que é isso, gentios? Então a igreja ela estava sendo iniciada e plantada no meio dos judeus. No meio daquele povo que Deus tinha feito uma aliança lá atrás. No início, quando Deus chama Abraão, quando ele dá a promessa a Abraão, quando ele dá essa promessa, ela vai progressivamente sendo cada vez mais vindo à luz, à clareza do propósito de Deus para aquele povo. Mas o propósito da plenitude desse povo era Deus formar um povo só, que era o seu povo, a sua igreja. Então Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele tinha algo específico que era pregar aos gentios, pregar aqueles que não eram judeus. E durante muito tempo, o apóstolo Paulo ele começou a fazer várias viagens missionárias, passando por a Ásia e plantando igrejas em vários lugares. E aqui em Éfeso, ele permanece durante 3 anos. Ele vai permanecer ali durante 3 anos. E o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta de Efésios dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Então Paulo, ele começa primeiro trazendo um título, entre aspas, de humildade, porque um apóstolo é um enviado. O apóstolo ele não diz aquilo que ele quer. O apóstolo ele diz aquilo que Deus quer que ele fale. Os apóstolos de Jesus, eles falavam aquilo que Cristo queria que eles falassem. E é por isso que eles foram enviados e receberam o Espírito Santo para que eles pudessem proclamar a vontade de Deus, a doutrina de Cristo. E Paulo é chamado depois disso e ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Ele mesmo declara isso na palavra, que ele é o menor dos apóstolos. Mas o que isso traz para a gente de
de segurança a respeito dessa carta de Efésios. Porque um texto, ele só pode ser confiado quando ele tem uma autoridade divina. Se Paulo ele está escrevendo essa carta, a gente poderia dizer assim, mas eu vou ler a carta de mais de quem? Qualquer um pode escrever uma carta. Qualquer um pode escrever um texto e falar que é de Deus. Mas esse texto é um texto onde Paulo ele fala, inicialmente assinando essa carta dizendo, eu sou um apóstolo e eu fui chamado pela vontade de Deus. Então Paulo ele começa com humildade, dizendo que ele é um servo, que ele é um apóstolo, dizendo que ele não vai falar exatamente aquilo que ele quer, mas ele vai falar aquilo que é da vontade de Deus. Daí a gente tem segurança na palavra que a gente lê. E aí ele vai direcionar essa carta aos Efésios, à igreja em Éfeso. E ele vai dando um direcionamento a essa igreja. Esse destinatário, Éfeso, que era essa igreja que ele havia plantado, nesse momento Paulo já não estava mais lá. Mas Paulo estava preso na ilha de Malta. E a gente entende que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, lá em Atos dos Apóstolos, vai mostrar que ele estava no mar, preso, no meio de um navio. Deus fala com ele que aquela viagem ia terminar tragicamente. E o navio começa a balançar, e eles se perdem, e eles mandam os prisioneiros pular ao mar. E eles conseguem nadar, Paulo nadar junto com os demais até essa ilha chamada de Malta. Lá ele encontra bárbaros e ele encontra alguns perigos. Inclusive, ele é até picado por uma serpente. E aqueles místicos de lá até diziam, olha, ele sobreviveu a um naufrágio, esse cara realmente está destinado a morrer. Porque ele acabou de sobreviver a um naufrágio, que não é algo fácil. Imagina você ser lançado ao mar, num mar bem tempestuoso, e você conseguir chegar à margem. E lá ele foi picado por uma serpente. Eles entenderam que ele era alguém amaldiçoado. Mas logo depois eles entenderam que não, eles mudaram de ideia, porque Paulo não morreu. Então eles começaram a achar que Paulo era uma pessoa, uma divindade, porque ele não tinha sido morto por conta da picada daquela serpente. E Paulo permanece ali preso durante alguns anos. E lá ele escreve algumas cartas. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios faz parte desse grupo de cartas que ele escreveu lá na prisão. E essa carta vai falar sobre a vida da igreja, o propósito para a igreja, vai falar sobre a família, vai terminar falando sobre uma batalha espiritual contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e a luta que a gente deve estabelecer contra eles. Sem um resumo breve sobre esse texto. Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Porque imagina que Roma, ela tinha mais ou menos aí, em média, 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Éfeso tinha 300 mil habitantes. Se a gente considerar a nossa realidade aqui de 200 mil, você consegue entender que naquela época, no período antigo, Éfeso já era uma cidade grande, muito grande. E uma cidade dominada também pelo misticismo. Lá existe o grande templo da Diana, dos Efésios, daquela que eles consideravam uma deusa. Então existe um grande templo lá. Quando a gente vai olhar a história lá grega e a gente vai ver aquele Parthenon, que é uma grande ruína de um templo antigo, o templo da deusa Diana era 4 vezes maior do que esse templo. E é nesse ambiente aonde Paulo vai direcionar a igreja. E ele direciona aos santos que estão em Éfeso.
E quando a gente entende os santos, quando a gente fala sobre santos, a gente não deve entender os santos como aqueles santos católicos, aquelas imagens de pessoas que já morreram e eles foram, entre aspas, canonizados e eles foram chamados de santos. A gente precisa entender que santos são aqueles que foram separados pelo Senhor para poder cumprir o propósito de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus para glorificar ao Senhor e se alegrar em confiança no poder de Deus. Então Paulo ele está direcionando essa carta à igreja de Éfeso. Não é a qualquer pessoa, mas é uma carta direcionada à igreja. Lá no verso 3, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele vai bendizer ao Pai. E aqui a gente precisa observar algo interessante e importante que vai acontecer nesse texto até o verso 14. A gente vai ver que Paulo está bendizendo ao Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai fazer uma ponte falando sobre essas bênçãos das bênçãos da igreja, dadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, a gente vai conseguir enxergar Pai, Filho e Espírito Santo aqui nessas partes onde eu vou expor aqui a vocês. Então, primeiro, Deus, ele bendiz ao Senhor, bendito seja o Deus e Pai. No Novo Testamento, essa palavra bendito, quando ele bendiz alguém, ele só pode bendizer a um, que é o Deus Todo-Poderoso, ou bendizer alguém que está recebendo uma bênção do Senhor. Então, quando nós nos dirigimos em louvor a Deus, nós podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ou bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou bendito aquele que recebeu uma bênção vinda de Deus. Então, a fonte de bênção é o Senhor. A fonte e o alvo do nosso louvor é o Senhor, nenhum outro. O foco está em Deus. E essa bênção limitada ao Senhor, nós recebemos também favores de Deus. E inicialmente aqui, ele vai expor sobre essa bênção no verso 4, vinda do Pai. Do verso 4 ao verso 6, a gente vai ver a bênção do Pai. Então, percebam aí. Nas regiões celestiais, ele vai falar assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, a gente percebe que essas bênçãos elas não estão limitadas à nossa vida aqui. Essas bênçãos elas não estão limitadas a questões somente materiais, mas a questões espirituais que refletem na nossa vida material. No verso 4, assim como ele escolheu. Então, assim como ele escolheu, está fazendo uma conexão. Essas bênçãos vão vir fazendo uma conexão. Essas bênçãos espirituais. E aí ele vai dizer algumas dessas bênçãos. E até o final do texto para a carta de Éfeso. Assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para o louvor da sua glória. A gente vai perceber que em cada parte, quando a gente fala sobre a bênção do Pai, ele termina falando para o louvor da sua glória.
Então nós recebemos bênçãos do Pai, mas é para o louvor da glória de Deus. Bênçãos do Filho, para o louvor da glória de Deus. Bênçãos do Espírito Santo, para o louvor da glória de Deus. Não para nós. No capítulo 2 de Efésios a gente vai conseguir perceber isso com mais clareza. Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. Não por obras, para que ninguém se glorie. E a primeira coisa que aparece aqui é que ele nos escolheu e nos elegeu. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, a eleição, quer dizer, a escolha de Deus, Paulo não está discutindo uma eleição. Não é alvo de debate. Eleição não é alvo de debate. Ah, mas a eleição é uma coisa que foi criada por João Calvino. A eleição foi uma coisa que foi criada por Agostinho. Não. A eleição é um conteúdo da Bíblia que deve levar a igreja do Senhor a uma atitude de humildade. Por quê? Porque Deus não elegeu segundo a nossa vontade, mas segundo a livre graça dele. A graça de Deus, a bondade de Deus é que desde antes da fundação do mundo em tempos eternos, ele determinou que quem estaria fazendo parte da sua igreja. Então isso é motivo de alegria para nós? Sim. É motivo de louvor? Sim. Mas também é motivo de humilhação. É motivo de humilhação no sentido de eu olhar para mim mesmo e falar assim, eu não merecia nada. Eu não merecia essa bênção. Por que Deus fez isso? Porque eu sou alto? Porque eu sou baixo? Porque eu sou inteligente? Porque eu fiz 3 faculdades, eu fiz 2 faculdades, porque o meu salário é tanto, porque eu sou uma pessoa influente, porque eu sou bonito, porque as pessoas me acham popular, porque eu jogo futebol bem, porque eu sou um artista famoso? Não. Mas por causa do amor de Deus. A gente consegue enxergar esse amor de Deus. Que ele não vai olhar pro sujeito e falar assim, ah, esse daqui realmente está merecendo. Velho, você está merecendo. E quando a gente olha desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, existe uma prova clara de que o homem, depois da sua queda, ele não consegue viver para a glória de Deus. Não consegue viver sem pecar. Todos os pactos que Deus faz com o homem, ele quebra. Em algum momento não que Deus errou, mas o povo precisa ser salvo dentro de uma arca e os demais perecem. Quem errou, Deus ou o ser humano? O ser humano. Reprovado. Depois a gente tem um pacto feito com Abraão. A lei do Senhor no Sinai, e essa lei é quebrada. Deus garante a sua promessa e continua fiel. Depois a gente tem uma aliança com Davi, e Davi entende que, e Deus diz para Davi, não vai faltar descendente no seu trono. Já falando sobre a promessa de Cristo. E depois a gente tem uma nova aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. Agora essa nova aliança não tem mais a necessidade de um homem ser responsável por cumpri-la, porque existe um mediador, que é Cristo Jesus, que garante essa aliança. E é por isso que quando a gente ceia, a gente pega o corpo, que é o pão, e o fruto da videira, que é o vinho, e a gente repete isso conforme Jesus nos ensinou, a gente precisa entender quão importante é esse momento. Porque é a nova aliança. É o mediador que foi entregue por nós. Ele foi entregue por nós. A garantia não está mais em mim, no sujeito fazer tudo 100%. Não que Deus ele não queira, porque o padrão de Deus é 100%.
Mas ele entende que nós precisamos confiar em Cristo para a salvação, porque sozinho a gente não vai conseguir. Então a eleição, ela é algo claro nas Escrituras. Lá em Romanos capítulo 9 a gente vai ver que não há nem espaço para que a gente discuta essas coisas. E essa eleição ela foi determinada antes de todas as coisas serem criadas. Antes da fundação do mundo. Antes daquele início, quando Deus fala, haja luz e houve luz. Nós fomos eleitos segundo a vontade boa de Deus e a sua graça para sermos santos e irrepreensíveis, que é o que Paulo fala ainda aqui no verso 4. Existe um propósito para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Porque você pode dizer, até porque algumas pessoas falam assim, mas já que eu sou salvo, Deus me salvou, Deus me predestinou, então eu posso viver de qualquer jeito, né? Não preciso de santificação. Claro que não. Nós fomos predestinados para sermos, como diz aí no verso 4, santos e irrepreensíveis. Ninguém foi separado por Deus para falar assim, já que eu não consigo mesmo, eu erro mesmo. E existe sempre essa desculpa, né? Deus entende meu coração porque, sabe, o sujeito vai fazendo tudo de qualquer maneira, errando o alvo, vivendo sem buscar essa santificação. Mas não é isso que o texto está dizendo aqui, e não foi para isso que Deus nos chamou. Então, se um dia você quiser se lembrar para que Deus chamou você e por que Ele te elegeu para ser santo e irrepreensível. Santo no seu trabalho, santo na faculdade, santo nos seus relacionamentos. E o que é esse ser santo? Separado para Ele. Separado de tudo aquilo que fere a lei do Senhor. Tudo aquilo que fere os mandamentos de Deus. Eu vou roubar? Não. Mas eu sou um eleito? Não. Se você é um eleito, a prova realmente de que Deus te salvou é porque você não vai viver de qualquer maneira. Porque o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito Santo está em nós, ele vai nos conduzir a fazer a vontade do Senhor. Independente das circunstâncias. Independente se o meu chefe quer que eu minta, independente se há uma tentação no trabalho, independente se há uma ocasião para que eu peque e que vai me deixar numa situação constrangedora, a minha escolha sempre vai ser, por mais difícil que seja, e por mais que nem sempre eu consiga por estar desatento, a minha escolha precisa ser em buscar a santificação e ser irrepreensível. No verso 5, ele diz, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Às vezes as pessoas falam assim, olha, cuidado, não entristece o menino porque ele foi adotado. E na verdade, quando a gente pensa em adoção, a gente precisa pensar de uma forma diferente que o mundo tem colocado. A adoção de filhos é um benefício que alguém recebe de uma família que ele não tinha como receber. Porque talvez ele tenha sido órfão, talvez ele tenha sido abandonado, talvez ele estivesse numa situação muito triste. E quando alguém é adotado, ele recebe um pai, recebe uma mãe, recebe uma família, ele precisa entender que isso é fantástico, é maravilhoso. Da mesma forma que a palavra nos ensina que nós fomos adotados. Que o povo de Deus ele recebe a bênção da adoção. Deus formando um povo a partir de dois povos, judeus e gentios. O mistério de Deus é isso. A igreja formada por judeus
e gentios. Aqueles que não eram povo, por meio do sangue de Jesus, do beneplácito, quer dizer, da bondade de Deus, ele passa a ser povo de Deus. Ele passa a fazer parte da igreja do Senhor. Essa é mais uma das bênçãos claras, evidentes aqui, um povo sendo formado. Lá no verso 6, ele vai dizer para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, para quê? Por que que ele nos elegeu? E é por isso que, quando a gente lê a primeira pergunta do catecismo, a gente vai ver qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Se o foco da nossa vida é glorificar a Deus, fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se eu trabalho para a glória de Deus. Se eu como para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Existe um pregador famoso que ele diz: todos os meus livros eu falo sempre sobre a mesma coisa. Glorificar a Deus e se alegrar nele. Glorificar a Deus no trabalho, se alegrar-se em Deus, porque Deus provê o trabalho. Glorificar a Deus na missão, porque se eu estou evangelizando, falando de Jesus para uma pessoa, aquela pessoa vai se juntar ao corpo de Cristo e vai ser mais um adorador, mais um que vai se unir ao corpo do Senhor para glorificar a Deus. Então, a finalidade, qual é a finalidade? A finalidade é a glória de Deus. É isso. Tantos filósofos têm procurado aí, para que o homem existe? Por que o homem nasceu? Ele nasceu para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, diz o salmista. Então, parece que quando a gente olha para um universo todo criado que não tem habitação em lugar nenhum, em Júpiter, em Marte, em Saturno, nas galáxias e outras, não existe vida comprovada ali naqueles lugares. E Deus criou todas essas coisas de forma assombrosa, como diz a palavra, para a gente entender que a gente é isso aqui de nada. E Deus, por meio da sua palavra, haja luz, ele criou todas as coisas por meio do seu poder. Tem gente que acha que isso é uma explosão, né? Os planetas foram separando ali, né? Ocasionalmente, né? Um dos professores que eu admiro na teologia, ele diz: se você pega um relógio e explode ele vai ter qual é a possibilidade dele se tornar um relógio de novo? Vira caos. Explosão vira caos. Mas a vontade de Deus vira algo harmônico. As bênçãos do Filho. A partir do verso 7, a gente consegue ver as bênçãos do Filho. Então, o Pai, ele nos elege desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E a partir do verso 7, a gente vai ver, até o verso 12, as bênçãos do Filho. E lá no verso 7 diz assim: no qual também temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E essa palavra que aparece aqui, redimir, a redenção pelo sangue de Jesus para a remissão dos pecados, segundo a riqueza de Deus, ela vai se aplicar a alguém, por exemplo, que estava condenado à morte. Há um tempo atrás eu estava vendo um filme
com a minha esposa, e era um homem que estava sendo condenado à morte. E a gente sabe que quando existe, nesses países onde existe pena de morte, é difícil alguém escapar. Então essa palavra redenção ou remissão, ela fala sobre alguém que estava sendo conduzido para a morte. E é isso que acontece com a nossa vida. Cada um de nós estávamos sendo direcionados para a morte. Só que por causa do sangue de Jesus, o preço que foi pago de sangue, nós fomos redimidos. Por quê? Quando meu filho perguntava, o que é redentor? É aquele que nos redime. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à morte. Como alguém que estava indo para um lugar onde sofreria uma pena. E era perder a sua vida. Mas nós fomos salvos. E o que aconteceu para que nós pudéssemos ser salvos? O Filho derramou o seu sangue na cruz para nos justificar e recebermos a redenção. Glórias ao Filho. Segundo a riqueza da sua graça. Então ele nos perdoou e nos lavou os pecados. Lá no verso 8 até o verso 10, a gente vai ver que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando, quer dizer, tirando a venda, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então, aqui nós vemos que algo estava, algo que é revelado. Nós não estávamos enxergando. Mas o que ele nos promete aqui? Que existe alguma coisa que vai convergir. O que vai convergir? Todas as coisas vão convergir no Filho, no cabeça. Aonde? Na plenitude dos tempos. Aqueles que são do Senhor receberão a sua coroa, serão arrebatados, viveremos eternamente com o Senhor. Mas a Bíblia também fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns vão confessar para sua condenação e outros vão confessar para sua salvação. E qual é essa plenitude do tempo? Essa plenitude do tempo, ela vem na herança que nós temos em Cristo Jesus, que está lá no verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. As bênçãos do Filho, ele termina falando, para o louvor da sua glória. E a gente recebe essa herança, algo que é precioso para nós. Para quê? Para o louvor da sua glória. Nós percebemos que quando a gente lê Apocalipse, os anciãos, os 24 anciãos que representam essa igreja, os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos representando essa igreja glorificada, o que eles fazem? Eles se prostram diante do Senhor e eles depositam a sua coroa. Eles têm uma coroa que é prometida, mas é uma coroa que não ficará conosco. Elas serão depositadas diante do Senhor. Ele quer dizer, você não vai chegar diante de mim com as mãos vazias.
Nós recebemos uma coroa. Ah, mas, puxa, para que serve um galardão? Para que serve uma coroa? Mas se tudo é pela graça e eu não tenho mérito nenhum, então para que eu me esforço em fazer coisas onde a palavra nos promete um galardão? Tudo isso é para que a gente chegue diante de Deus, não chegue diante de Deus com as nossas mãos vazias, mas a gente apresente diante de Deus a nossa coroa. Então, o que nós recebemos, nós vamos apresentar diante de Deus. Olha, Senhor, é isso aqui que o Senhor me confiou. Eu vou depositar diante do Senhor isso que o Senhor me confiou. Eu não vim com as mãos vazias. E não é fácil. Viver aqui nessa terra é mais fácil quando a gente vive segundo a carne. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. Como que eu vou receber coroa? Como que eu chego diante do Senhor? É mais fácil eu viver de qualquer maneira, de acordo com a minha carne. Mas não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós cheguemos diante dEle e apresentemos algo diante dEle para o louvor da sua glória. E no verso 13 e 14 a gente vai ver as bênçãos do Espírito Santo. Verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que acontece? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós ouvimos a palavra e fomos selados com o Santo Espírito. Esse selo do Espírito Santo, o selo, ele fala sobre algumas coisas. Primeiro, garantia, certo? Quando você pega alguma coisa selada, você tem uma garantia de que aquilo é original, que ele pertence a determinado grupo. Aí você fala, mas isso é uma coisa moderna? Não, porque no mundo romano, greco-romano, quando alguém precisava receber uma carta, ele recebia a carta selada. E aquele selo garantia que aquele item ele tinha a ver com aquele que selou. Não tinha um selo. Alguns reis tinham até os seus anéis para selar o selo real. O selo, né, depois no mundo medieval do Papa, de um padre, de um arcebispo, né, de uma autoridade que seja qualquer uma fosse. Então, o selo ele é uma garantia de autenticidade. O Espírito Santo ele nos sela e ele coloca sobre nós essa garantia de autenticidade. A gente sabe que que existem grupos que interpretam esse selo de uma forma diferente. Que você se converte, aí depois se você for muito bom, se você for bom demais, orar muito, aí você recebe o Espírito Santo depois. Mas isso não é a realidade, porque a palavra do Senhor fala que, quando se fala de batismo com o Espírito, o batismo é uma iniciação. Batismo é imersão. Então nós recebemos, quando nos convertemos, quando cremos, o Senhor nos sela com o seu Espírito. Está claro aqui na palavra. Depois de teres crido, nós recebemos o selo. Esse selo também, além dele ser essa marca de autenticidade, ela é uma marca de propriedade. Então, se você recebeu o selo do Espírito Santo, e você recebeu quando você se converteu, mesmo que não tenha tido arrepio nenhum, se você recebeu esse selo, quer dizer que você pertence a Jesus, que você pertence ao Senhor. Então é uma garantia de que nós somos do Senhor. E em terceiro lugar, o selo ele protege contra violação. Quando a gente vê Jesus, quando ele foi morto, colocaram ele no sepulcro. E o que fizeram? Colocaram uma pedra e selaram. Para quê? Porque eles entendiam que aquele
aquela pedra estaria selada contra a violação, porque eles sabiam quem estava ali dentro. E eles não queriam causar uma confusão entre os judeus. Então, esse selo, ele vai falar também sobre algo que não pode ser violado. Então, nós recebemos o selo do Senhor, o Espírito, para que nós pudéssemos permanecer no Senhor. E é Ele que vai nos fazer perseverar até o último dia. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir viver para a glória de Deus para sempre. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que garante isso. É o Senhor que nos faz perseverar. E ele também lá no final, no último, lá no verso 14, ele vai dizer: no qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua posteridade em louvor de glória. Então, o que é um penhor? O que é penhor? É quando você, há um tempo atrás, quando a gente precisava de um dinheiro no banco, a gente ia lá e pegava o dinheiro, mas você tinha que fazer o quê? Pegar uma joia e deixar lá. O que essa joia é? Garantia que você vai pagar. Aí você penhorava, você deixava como garantia. Atualmente, quando a gente vai alugar um imóvel, o sujeito vai falar assim, ó, você tem que deixar aqui, pagar 3 aluguéis adiantados. Porque se você não paga os 3 aluguéis adiantados, ele corre risco de perder se você sair no meio do caminho. Então aquilo é o quê? É uma garantia de que se você sair antes, ele não vai perder o dinheiro que ele tem para ganhar futuramente, porque um imóvel é fonte de renda para uma família e pode ser que uma pessoa entre naquele imóvel e não queira pagar. Então, esse é o penhor. E o Espírito, ele é esse penhor, é essa garantia que diz aqui até, o verso 14 ainda, até o resgate da sua propriedade. O resgate da sua propriedade. Então, quer dizer, no último dia, no final de todas as coisas, quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele. E nós temos essa garantia, porque esse Espírito está em nós. E esse Espírito é a garantia, é o penhor, até o resgate, que é o último verso aqui, última parte do verso 14, para o quê? Dá uma olhada aí no verso 14, o que ele diz. A última frase. Em louvor da sua glória. Então a bênção, as bênçãos, promessas e bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, por meio do Pai na eleição, por meio do Filho na justificação, por meio do Espírito Santo no selo, nos ajudando na perseverança até a consumação. Então a igreja do Senhor, Paulo inicia falando sobre essas bênçãos. Falando sobre essas bênçãos. Essa igreja de Éfeso era uma igreja muito, muito atuante. E o que a gente deve trazer disso para as nossas vidas? Da mesma forma que esse rio que eu falei no início, ele vai correndo. A carta de Efésios, ela vai crescendo, 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 a ponto de nós entendermos como é importante a vida da igreja para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente tem que confiar em Cristo Jesus na sua salvação. Porque Deus garante na sua palavra essa salvação. Em segundo lugar, entender que nós fomos eleitos segundo a sua bondade e recebemos o selo do Espírito Santo. E nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Quando a gente pensa, quando a gente vive de acordo com essa palavra, com essa orientação inicial de Efésios, como igreja, a gente entende que nós não podemos viver de qualquer maneira. Que a nossa família não deve ser de qualquer jeito. Que os nossos relacionamentos não devem ser de qualquer jeito. Porque nós temos o selo do Espírito. Porque Deus prometeu isso desde antes da fundação do mundo. Mas e o sujeito que está perdido aí, está desviado?
Em algum momento Deus vai trazer se ele for do Senhor. Mas o momento, o sujeito que ele está andando aí na igreja, mas lá fora ele vive de qualquer jeito. Talvez isso seja um sinal de alerta. Um sinal de alerta. Eleição, louvor e plenitude para que a igreja viva de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero encerrar com uma oração. Quero convidar você para ficar de pé e a gente encerrar com uma oração.